Então, hoje, nós temos duas definições de sarcopenia. A gente tem a sarcopenia primária, que é aquela relacionada apenas ao envelhecimento, que a gente já conhece há mais tempo, e é quando nenhuma outra causa específica é evidente, tá? Então, é um paciente apenas idoso, né? Então, maior de 60 anos. Já a secundária, a gente tem outros fatores causais além do envelhecimento, e um exemplo é a doença sistêmica, então, né, falando do câncer. A própria inatividade física também pode gerar uma sarcopenia, e a ingestão inadequada de nutrientes. Então, aqui eu vou falar um pouquinho mais. Então, a idade, né? Então, a gente tem todas as questões relacionadas à idade, como, por exemplo, as questões hormonais, né? A gente tem as doenças, então, as doenças inflamatórias, como, por exemplo, câncer, osteoartrites e as desordens neurológicas. Então, por exemplo, se a gente tem um paciente com Alzheimer, por exemplo, né? Então, falando assim de uma doença, esse paciente ele vai se movimentar menos e isso pode levar a uma sarcopenia. A inatividade física também, então, né, um comportamento sedentário. Então, um jovem sedentário pode ter sarcopenia? Pode, tá bom? Não precisa ter uma patologia envolvida, tá? E a má nutrição. Então, isso pode ser tanto um paciente que está comendo pouco, né? Então, um paciente com anorexia, hiporexia, ou tomando algum medicamento que induza essa anorexia. Então, a gente tem o exemplo dos quimioterápicos. Uma questão de má absorção também, então a pessoa até come, né? Porém, ela não absorve. E a gente tem também a questão da obesidade, que é a obesidade sarcopênica. Aí, antes de a gente começar assim, a falar de sarcopenia, eu acho muito importante a gente falar desses três termos que aparecem bastante na oncologia, e é o principal fator de confusão para a gente detectar essa sarcopenia. Por quê? Na oncologia, a gente tem a caquexia, né? Então, a gente tem as fases da caquexia. A gente tem a pré-caquexia, a caquexia e a caquexia refratária. Na caquexia refratária, o paciente ele não responde mais a nenhum tratamento, seja ele nutricional, seja ele quimioterápico, seja ele radioterápico. É um paciente que passa a ser refratário a qualquer terapia. E muitas vezes esse paciente oncológico, a gente vai pegar, né, ele para intervir nesse momento, que é quando todo mundo olha e fala, esse paciente precisa, né, da nutricionista. E aí é um momento assim que também já perdeu esse paciente, que não tem o que fazer. É aquele momento que o médico fala, vamos passar uma sonda, aí você fala assim, nossa, mas né, não adianta mais passar a sonda agora. E é por isso que é muito importante a gente pegar esse paciente quando ele ainda está no estágio de sarcopenia. Então, qual que é a diferença, né? Eu vou começar então da sarcopenia, a gente vai indo para a caquexia, eu fiz ao contrário aqui. Então, a sarcopenia, ela vai ser a depressão de massa muscular, tá? Então, não necessariamente, na verdade, não vai estar ligada à perda de peso. Por isso que ela é difícil de ser diagnosticada. Você bate o olho no paciente, ele parece ser bem nutrido, tá? Porém, esses pacientes, eles apresentam ainda, se você fizer uma intervenção, ganhos de massa muscular. Então, eles têm um potencial anabólico, tá? Eles respondem à nossa intervenção. Então, a pré-caquexia, a gente já vai ter uma perda de peso envolvida, né? Pode ser menor que 5%. Aliada à anorexia e alterações metabólicas. Ele ainda é responsivo à terapia nutricional, mas aí a gente já tem essa questão das alterações metabólicas, então da inflamação. Então já é um pouco mais difícil dele responder, mas a gente ainda consegue intervir nele. Quando a gente tem a caquexia, e falando da caquexia refratária, é um paciente que ele vai ter perda de peso maior que 5% com qualquer IMC, ou maior que 2% com IMC menor que 20%. A gente também vai ter inflamação interligada, e aí esse paciente não é mais responsivo à terapia nutricional. Então, a importância da gente detectar a sarcopenia precocemente é justamente porque a gente tem uma janela de oportunidades aí com esse paciente. E aí, se a gente vai deixando levar, pode ser que a gente não consiga mais recuperar ele. Então, aqui, a gente tem a perda, né, de massa muscular e o que isso, né, pode acarretar a esse paciente. Então, uma perda muscular, né, de 10%, a gente já vai ter uma diminuição da imunidade e aumento do risco de infecção. 20% diminuição da cicatrização de feridas, aumento da fraqueza muscular e aumento também do risco de infecção. 30%, a gente já tem a dificuldade de sentar, então a gente já vê, né, uma perda de funcionalidade, as úlceras de pressão, pneumonia, tá? E é mais difícil da gente já recuperar esse paciente. E aí, 40% já aumenta o risco de morte, né? Geralmente associado à pneumonia.
Aí aqui a gente tem esse gráficozinho, ele só elucida assim. Então, na nossa vida jovem, né? Pensando assim em manutenção de massa muscular, a gente deveria maximizar, né, os nossos ganhos, então assim, ficar o mais forte possível. Aí a gente vai ter o pico, né, da nossa massa muscular com 30 anos. Então, na vida adulta ali dos 30 até os 60 anos, a gente tem que tentar manter essa massa muscular. E depois dos 60 anos, o que a gente pode fazer é tentar minimizar essa perda, tá bom? Porque a partir dos 60 anos, essa perda vem naturalmente, fisiologicamente, faz parte, né, do envelhecimento. Bom, então aqui, só para de novo mostrar para vocês, então, a diferença, né, da massa muscular. Então, aqui, uma pessoa com 30 anos, 55 anos e 80 anos. Então, a diminuição, ela é bem expressiva. E, infelizmente, assim, não tem muito o que fazer, porque vai acontecer. Então, é igual aquele gráfico que eu mostrei anteriormente, que a gente pode tentar fazer diminuir essa perda, tá? Então, a prevalência na população, né, de sarcopenia entre 60 e 70 anos é de 5 a 13%. A prevalência na população maior de 80 anos é de 11 a 50%. Hoje a gente tem uma população maior ou igual a 60 anos, foi estimada em 600 milhões no ano de 2000 e deve aumentar para 1 bilhão e 200, né, milhões em 2025 e 2 bilhões em 2050. Então, assim, como a gente sabe, né, a nossa população ela está envelhecendo. Eu não coloquei aqui, mas a estimativa, né, da incidência de câncer é que ele aumente também ao longo dos anos. Então, juntando tudo isso, a gente vai ter, consequentemente, um aumento também da incidência de sarcopenia, tá? Tanto pensando nos pacientes idosos, como pensando nos pacientes oncológicos. Então, atualmente, a sarcopenia afeta 50 milhões de pessoas e afetará mais de 200 milhões nos próximos 40 anos. Isso pensando só em paciente idoso, e aí você já inclui os pacientes oncológicos e as outras patologias, né, que estão aí envolvidas que a gente não vai falar hoje. Então, assim, é bastante gente.